Lembro até hoje quando eu tinha uns 16 anos e minha amiga de infância, a Clara, me chamou para ser madrinha do filho dela e eu aceitei emocionada, né? Pô, era minha parceira desde criança, a gente vivia grudada e agora ela estava me chamando para um bagulho tão importante assim. Eu ainda era uma moleca, mas só de ver a confiança dela em mim, já me sentia adulta, pronta para encarar a responsa, mesmo sem ter muita noção do que vinha pela frente. A vida é doideira, né? Rolou uma parada com a minha mãe que ela teve que viajar para outra cidade e eu fui junto com ela. Na época, ela jurava que ia ser rapidinho, que logo a gente ia voltar, ver todo mundo de novo, bater papo com os vizinhos e tudo mais. Só que, do nada, as coisas mudaram e o que era para ser um tempinho virou uma história completamente diferente. O tempo foi passando e eu fui fazendo amigos novos, escola nova, aquela correria. Acabei falando cada vez menos com a Clara e, sem perceber, a gente se afastou. A vida seguiu, cada uma no seu rumo, e o moleque cresceu sem me ver, nem em foto. Era estranho, mas o dia a dia acabava engolindo tudo. Sinto falta daquele tempo, mas percebo que a vida seguiu outro ritmo. A Clara deve estar com outra vida agora e o filho, que era quase meu afilhado de verdade, deve estar gigante. Nem me conhece mais e eu só fico pensando em como tudo mudou. Depois de 20 anos, fui pegar um busão e voltar para a cidade. Tava de férias e pensei, vou ver o povo, rever os parentes, dar aquele rolê onde tudo começou. Mas meu irmão, quando cheguei, parecia até outra cidade. O que antes era tudo meio paradão, agora estava com um prédio, tudo reformado, uma galera nova. E eu lá, olhando para cada esquina, tentando lembrar o que era cada coisa, onde ficava o mercadinho, o bar do seu Zé. Mas parecia que nada estava mais no lugar que eu lembrava. Depois de tanto tempo, fiquei pensando se a Clara ainda lembrava de mim. Vai saber, ela deve ter se mudado também, seguido com a vida dela. Mas aquele afilhado, que eu nunca mais vi, eu me perguntava como ele estaria. Será que ele nem lembra de mim? Ou será que a Clara falou de mim alguma vez? Era uma mistura de saudade com aquela incerteza, sabe? Passei pela pracinha onde a gente brincava e do nada bateu aquela vontade de reencontrar a galera, ver quem ainda estava por ali. Quando cheguei na casa da Clara, já fui sentindo aquele misto de nostalgia e nervosismo. Clara estava toda animada me puxando pela mão e dizendo: "Tu vai ver só, como o tempo voou." Entramos e a sala estava cheia de fotos do filho dela, meu afilhado, que eu nem lembrava mais o rostinho direito. De repente, ouço ela chamar: "Ele, vem cá, filho, vem conhecer sua madrinha." Quando ele apareceu, fiquei sem reação. Meu afilhado virou um homem, alto, com aquele porte todo, ombro largo, braço forte. Ele tinha uns olhos escuros e um sorriso meio tímido, mas ao mesmo tempo meio provocante, sabe? Aquela cara de quem sabe que é bonito e não passa despercebido. Me cumprimentou educado, mas com aquele jeitão de quem já sabe o poder que tem. Dei aquele abraço tentando disfarçar o espanto e só pensava: caraca, olha o que o tempo fez. A Clara só ria, achando graça da minha cara de surpresa. Ficamos lá conversando e ele começou a me contar da vida, como se fôssemos velhos conhecidos. Cheio de charme, sabe? Eu tentava me concentrar no papo, mas era difícil não reparar em como ele tinha crescido, virado um homem cheio de presença. A casa estava cheia de gente, mas parecia que era só eu e ele ali, trocando ideia. Engraçado como a vida traz umas reviravoltas dessas, né? Quem diria que aquele moleque que eu via crescer na minha frente ia se transformar nesse cara? Era como se o tempo tivesse feito um jogo de mágica, e eu estava tentando entender onde tudo aconteceu. Não podia negar meu afilhado. Aquele menininho que eu deixei lá atrás tinha virado um cara e tanto. A gente sentou na varanda e ele veio com aquele sorrisinho de lado, me agradecendo pelas roupas que eu trouxe, mas logo me mostrou que nada servia. Tudo pequeno pra ele. "Pô, madrinha, eu tô meio grandão, né?" Ele deu uma risada e flexionou o braço, mostrando os músculos. Fiquei ali, meio rindo, meio sem jeito, porque ele tava todo confiante, sabe? Eu só pensei, como é que esse moleque virou isso tudo? Parecia que o tempo tinha feito um trabalho e tanto. O moleque que eu lembrava, com aquela carinha de criança, agora era um homem de presença. Ele começou a me perguntar sobre a cidade para onde eu fui, dizendo que queria tentar a vida em outro lugar. Cansado dali, queria expandir os horizontes. Me olhava com atenção, mais que curiosidade. Perguntou como era morar fora, as oportunidades, e eu, meio sem saber o que pensar, comecei a me sentir dividida.
Não sabia se era a saudade ou se ele estava realmente interessado, mas aquele olhar me fazia sentir mais jovem, com mais histórias para contar. A cada pergunta dele, eu ia ficando mais envolvida, vendo o brilho no olho, o jeito determinado ao falar dos planos. Confesso que fiquei balançada. Ver aquele homem ali com tanto charme, meio tímido, mas ao mesmo tempo seguro de si, me deixou sem saber o que pensar. Ele era bonito, inteligente, cheio de ambição. Cada sorriso que ele dava fazia eu desviar o olhar, mas o interesse estava ali, era impossível negar. Fiquei pensando no que mais poderia rolar enquanto eu estava de volta. Porque do jeito que ele estava e me olhava, dava para ver que aquele reencontro ia ser inesquecível. Depois daquele reencontro, eu fui para a casa da minha mãe com a cabeça a mil, lembrando de cada sorriso, de cada jeito que ele me olhava enquanto conversávamos. Não vou mentir, minha imaginação foi longe, porque não tinha como ignorar o fato de que meu afilhado estava um homem e tanto. Achei que, com o tempo que passei longe e o fato de a gente quase não se conhecer, esses pensamentos iam ficar só na minha cabeça. Mas, para minha surpresa, no meio da noite, chega uma mensagem dele. Quando abro, vejo ele na academia, levantando peso, todo suado, mandando umas fotos que não deixavam nada para a imaginação. Ele começou a puxar papo de forma casual, mas com umas indiretas que não passavam batido. Tava lembrando da nossa conversa, sabia? Você acha que essa camisa fica boa em mim? E eu lá, só olhando e rindo, mas já com a mente fervendo. Tava claro que ele sabia bem o efeito que tinha em mim. Fiquei ali trocando ideia, tentando manter a pose, mas cada mensagem só me deixava mais balançada. O coração batia acelerado e eu pensando, se eu pego esse moleque... A gente foi trocando mensagens, e ele cada vez mais solto, mandando aquelas diretaças, me chamando de bonita, dizendo que não esperava uma madrinha tão da hora. Eu ria, respondia que ele tinha virado um homem e tanto, maior do que eu, e ele aproveitava cada elogio. Fui deixando a conversa fluir sem apressar nada, porque queria ver até onde ele ia. E ele foi longe, viu? Cada resposta parecia mais ousada que a outra. Aí do nada ele solta. Bora tomar uma cerveja qualquer dia desses, colocar a conversa em dia de verdade. Eu nem pensei duas vezes e combinei com ele. Lá fomos nós para o barzinho do bairro. Agora, com uma tensão diferente no ar, sentei do lado dele, e enquanto a cerveja descia, a gente foi se soltando. Ríamos das histórias do passado, contávamos dos planos, mas a cada troca de olhar, aquele clima entre a gente só ficava mais forte. Ele brincava, colocava a mão no meu ombro, falava baixinho no meu ouvido, e eu só fingia que estava tranquila. Quando dei por mim, já estava completamente envolvida. Intrigada, sem saber onde isso ia parar, mas gostando da ideia. O papo ia e vinha, e a proximidade entre a gente só aumentava, como se o tempo tivesse nos levado até ali de propósito. Sinceramente, eu já estava pensando onde aquela noite ia acabar. E aí, ele soltou a frase que fez o meu coração acelerar ainda mais. Se eu tivesse a chance de ficar com alguém como você, não pensava duas vezes. Aquela frase, dita tão de perto, quase sussurrada, tirou toda a noção de distância que eu tentava manter. Num instante, eu estava ali, olhando para ele, e no outro já tinha nos aproximado. E eu deixei acontecer. Beijei ele como se aquele momento fosse inevitável. Logo depois veio a consciência. Me afastei, sentindo o peso da situação e soltei um desculpa. Isso foi um erro, meio sem jeito, já olhando para qualquer canto. Ele me segurou pelo braço de leve, com um olhar tranquilo, dizendo que estava tudo bem, que tinha gostado. Ainda deu um sorriso e, com uma calma que parecia ainda mais perigosa, disse: "Tá tudo certo, madrinha." Mas eu, com a cabeça a mil, só consegui responder baixinho que a gente não podia, que ele era meu afilhado, que isso estava errado. A situação era demais para mim naquele momento e eu nem quis esperar ele responder. Levantei, ajeitei minhas coisas e saí dali, ainda sentindo o gosto do beijo, o nervosismo no peito e a certeza de que tínhamos cruzado uma linha naquela noite. Fui embora com a mente cheia, um misto de arrependimento e desejo. Era como se uma porta tivesse sido aberta e eu não soubesse mais como fechá-la. Um tempo depois, recebi uma ligação da Clara. Ela estava super empolgada, dizendo que precisava fazer uma viagem rápida a trabalho e me convidou para ir junto. Topei na hora, animada com a ideia. Para minha surpresa, o filho dela, meu afilhado, resolveu ir também. Lá fomos nós três para um fim de semana fora. Chegando lá, a Clara disse que ia ficar o dia todo a trabalho, então sobrou só eu e ele. À noite, ele me chamou para jantar, e a conversa fluiu fácil, com muitas risadas.
A cada troca de olhares, algo diferente parecia surgir entre nós. Depois do jantar, cada um voltou para seu quarto, mas o clima entre a gente continuava, e agora estava difícil ignorar o que parecia inevitável. No dia seguinte, a Clara me avisou que teria que ir mais longe resolver umas pendências, e que dessa vez não ia dar para eu acompanhá-la. Sem nada para fazer, decidi voltar para o quarto e descansar um pouco, mas nem deu tempo de pegar no sono direito. De repente, escutei um barulhinho na porta. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, lá estava ele, entrando com aquele sorriso de quem estava aprontando. Espantada, sentei na cama e perguntei, rindo e meio confusa: "O que você quer aqui, menino?" Ele não respondeu direito, se aproximou e num impulso me beijou. Foi rápido, intenso, e antes que eu pudesse reagir ou dizer qualquer coisa, ele deu um sorriso, abriu a porta e saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali deitada, com o coração acelerado e a cabeça a mil, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O gosto do beijo ainda estava na minha boca, e o nervosismo só aumentava. Cada detalhe daquele beijo rápido e inesperado rodava na minha cabeça. Não aguentei a curiosidade e me levantei, decidida a tirar satisfação. Fui direto para o quarto dele, bati de leve na porta, e ele abriu com aquele mesmo sorriso como se soubesse exatamente o que eu queria. "Por que você fez aquilo?" Component placement perguntei, cruzando os braços e encarando ele. Ele deu de ombros, como quem não deve explicações. Mas antes que pudesse responder, eu o puxei e dei outro beijo, agora com mais intenção, só para deixar claro que eu também podia jogar esse jogo. Aproveitei o momento e deixei minha mão descer, apertando ele de leve só para ver a reação. Quando toquei, senti o corpo dele reagir na hora, inteiro em alerta. Soltei, me virei e fui embora. Saí do quarto sem dar explicação, igualzinho ele tinha feito comigo. Voltei para o meu quarto com um sorriso no rosto, deixando ele lá, surpreso, assim como eu estava antes. Ele entrou no quarto de mansinho, mas para minha surpresa, sem nenhuma roupa, como se soubesse exatamente o efeito que aquilo causaria. Fiquei sem fala, os olhos descendo até ele, e foi impossível disfarçar o espanto com o tamanho. Ele deu um passo mais perto, e com a tensão crescendo entre nós, parecia que o ar do quarto estava carregado, quase palpável. Me aproximei instintivamente, e naquele momento, o nervosismo misturado com algo mais profundo tornou tudo ainda mais intenso, deixando claro que o que vinha a seguir não era mais apenas uma brincadeira. Deixei o momento acontecer, entregando-me por completo àquela experiência inesperada e intensa. A brincadeira começou, e logo nos despedimos, sem palavras demais, mas com o clima entre nós definitivamente alterado. Nos dias seguintes, os encontros secretos se tornaram quase uma rotina. Bastava a mãe dele sair ou encontrarmos um momento livre, e ele sempre dava um jeito de me procurar. O mistério e a intensidade desses encontros tornaram tudo irresistível, e a cada vez ficávamos mais próximos. Aqueles momentos, longe de tudo e de todos, criaram algo que ia além das palavras, algo que não podíamos ignorar. Voltei para minha cidade, mas a história não acabou por ali. Desde que me despedi, ele não parou de me mandar mensagens. Primeiro começou casual, perguntando se eu havia chegado bem, mas logo virou mais direto, dizendo que sentia saudade, que estava louco para me ver de novo. Ele falava que não conseguia me tirar da cabeça, e para ser sincera, eu também não conseguia tirá-lo da minha. Agora ele diz que quer vir para cá arranjar uns contatos. Quando me manda essas mensagens, eu rio, mas no fundo fico me perguntando, e se ele realmente vier? O que começou como algo sem intenção, agora se transformou em um segredo impossível de esquecer. Comente aqui o que achou, e não esquece de se inscrever para mais histórias.